Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade, vamos fazer agora os dois cortes aqui nessa peça, ok? Então, o que eu vou fazer agora é indicar dois cortes. Eu vou fazer um corte na vista frontal e vou fazer um corte na vista lateral esquerda, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa linha, eu vou aproveitar essa linha para fazer o corte, certo? Então, vou clicar aqui, vou colocar arroba e vou me deslocar 15 milímetros, menos 15 em x, vírgula 0, certo? Para prolongar a linha para cá. E aqui a mesma coisa, arroba 15,0, ok? Né? A próxima coisa que eu tenho que fazer é colocar e fazer uma linha aqui para indicar a seta, o sentido, certo? Então, para isso eu vou usar o comando pline, que faz uma polilinha, correto? Vou escolher um ponto para colocar aqui, então vou usar a opção nearest para pegar um ponto qualquer aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, olha, certo? E vou fazer ela com o tamanho de 10 milímetros, certo? Tudo bem? E o último tamanho eu vou fazer com, sei lá, vou fazer com 3 milímetros. Então, vou fazer arroba 0,-3 e dou Enter, certo? Então, essa é uma polilinha, ela tem dois segmentos, o primeiro segmento é grande, o segundo é pequeno. Aí eu vou usar um comando chamado pedit, que eu vou pegar isso daqui, essa polilinha, e veja que eu tenho várias opções aqui, olha, certo? Tem várias opções, né? Então eu vou colocar aqui, olha, se eu pegar essa opção Widget, eu mudo toda a espessura da linha, né? Ou posso editar os vértices, olha. Então, por exemplo, aqui, olha, tenho agora as opções para o vértice e tenho a largura do vértice, né? Então, isso aqui eu não quero editar, dou Enter. Aí ele passa para esse segundo. Esse daí eu quero que fique também, que ele fique com 2 milímetros. Então eu vou colocar Yes, vou colocar W para editar a espessura e vou colocar a espessura que vai ser 2, certo? E dou Enter. Opa! Certo? Então, novamente com W. O inicial é 2 e o final é 0. Certo? E aí eu ponho X para sair. E aí eu tenho... vou dar ESC para cancelar o comando. Aí eu tenho essa minha setinha. E vou usar o comando copy para copiar essa seta aqui, olha, e colocar ela a outra seta aqui. Certo? Eu botei as setas para baixo porque eu vou querer dizer o seguinte: eu vou cortar essa peça ao longo dessa linha e vou pegar a parte de baixo, certo? A próxima coisa que eu tenho que escrever é um texto aqui dizendo qual é esse corte, certo? Então vou fazer aqui colocar e vou colocar a letra A, certo? Ficou meio pequeno, né? Eu vou usar o comando scale e vou aumentar essa linha. Certo? Vou colocar o ponto base, qualquer um aqui próximo, e vou dobrar ela de tamanho, certo? Vou usar o comando move para posicionar aqui, olha, certo? E vou copiar aqui também, olha. Aperta F8 para fazer para ativar o desenho ortogonal, olha. Aí ela fica perfeitamente alinhada com aquela, certo? Então aqui eu tenho o corte AA, que eu vou desenhar em algum lugar. Então vou copiar esse texto aqui, certo? E vamos dizer que eu vou colocar provisoriamente, vou desativar aqui o desenho ortogonal, vou colocar provisoriamente aqui. Dou um clique no texto e escrevo aqui, ó, corte AA. Vou prolongar essa caixa aqui, olha.
Então aqui eu vou desenhar o meu corte AA. Como eu vou fazer o corte aqui e vou jogar a vista para lá, o perfil geral do meu corte vai seguir exatamente essa vista. Então eu vou usar o comando copy para copiar então essa vista, certo? E aí, como vai ser o corte, não vão ter linhas transparentes, né? E como eu estou pegando a parte de baixo, né, não vai aparecer esses detalhes de cima. Então eu vou apagar esses detalhes aqui, olha. Esses detalhes de cima vão desaparecer, ó. Certo? Da mesma forma, eu não vou ter essa linha que eu vou apagar também e essa linha aqui também. Certo? Esse furo aqui do meio, ele vai estar escondido, então ele também não vai aparecer. Certo? Então nós ficamos com isso aí. Essa linha aqui também não vai, porque essa é uma linha externa, né? Só vai aparecer o perfil do corte aqui. Tudo bem? Agora, essas linhas aqui no corte, elas não são desse tipo, elas são arestas visíveis. Então eu vou selecionar todas essas invisíveis, porque uma vez cortada a peça, ela vai ficar visível, certo? Então eu seleciono todos e passo ela para a camada de arestas visíveis, certo? Tudo bem? E agora eu preciso indicar as partes que vão ser cortadas, achuradas, né? O comando para achurar é o comando hatch. Dou o comando hatch. Aqui eu tenho os tipos, né? Então eu vou colocar essa ANSI 31. E aí, olha, aproximando, clico nos polígonos onde teoricamente a peça vai ser cortada, certo? Então, esse aqui é o meu corte AA. Tudo bem? Então deixa eu só reposicionar aqui o meu desenho um pouco melhor, certo? Vou mover a perspectiva um pouco mais para cá, certo? O corte também eu vou deslocar ele um pouquinho para cá, certo? E similarmente, né, eu posso fazer o corte indicando o corte aqui, certo? Ou indicando o corte aqui, que eu vou chamar de corte BB. Então eu vou copiar, basicamente eu vou copiar isso aqui, certo? Na verdade eu vou copiar só a seta por enquanto, olha, eu vou pegar não, vou prolongar essa linha primeiro. Aqui também vou prorrogar essa linha um pouco mais aqui. Vou copiar a seta, colocar ela mais ou menos aqui, olha, usando o comando, a opção Near, certo? Vou rotacionar essa seta de 90 graus, certo? Vou copiar esse texto e vou colocar aqui, olha. E esse eu vou chamar de BB. B. E vou copiar ele para cá, ó. Certo? Então ficou sendo o corte BB. Mover ele um pouquinho mais para cima. Ativo o desenho ortogonal, certo? Certo? Esse vai ser o corte BB. Então eu vou usar o comando copy para copiar esse texto, certo? E vou chamar esse de corte BB, certo? Como normalmente a gente lê
de cima para baixo, eu vou inverter as ordens só para o corte AA ficar em cima primeiro, correto? Então esse é o corte AA, que está indicado ali, certo? E o corte BB, eu usei a mesma estratégia, vai ter esse perfil aqui. Então eu vou copiar esse perfil, certo? Opa, vou desativar aqui o desenho ortogonal, olha. Certo? E vou usar a mesma lógica. Quando eu cortar, eu vou pegar a metade de lá, certo? Então vai ter toda essa parte aqui, correto? Eu vou estar na altura máxima, então essa linha, esse platôzinho vai desaparecer, porque ele vai estar escondido lá atrás, certo? Esse furo não vai aparecer, porque ele está lá na outra extremidade, então apago também. Opa. Certo? Delete. Esse furo de baixo, ele vai aparecer, ó, porque o corte está passando por ele. Então eu vou manter. Essa linha aqui, olha, vai terminar aqui. Essa daqui vai terminar aqui. Essa aqui vai desaparecer, certo? Essa aqui também vai terminar aqui. Tudo bem? Só que aqui tem um detalhe, olha, essa linha transparente, ela não existe, porque não tem nada escondido, né? Então eu vou até apagar aqui, porque é bom eliminar linhas redundantes, né? Então aqui é bom botar uma linha direto, certo? Então o corte vai estar passando aqui e tal. Então no mesmo procedimento eu vou selecionar essas linhas aqui, olha. E vou mudar para a camada de arestas visíveis, certo? Então estão nas camadas de arestas visíveis. Agora, essa visão, esses arcos concêntricos, eles são porque eu estava olhando desse lado, ó. Só que agora eu vou estar olhando deste ladinho aqui. E quando eu olho do lado de dentro, eu não tenho aquele chanfro. Então não tem isso daqui, eu só tenho o furo. E da mesma forma, aqui, olha, eu não tenho essa curva aqui embaixo. Então eu vou usar o comando trim e vou eliminar essa parte aqui, ó. Correto? Mais uma vez eu vou usar o comando hatch e vou achurar aqui, vou achurar aqui e vou achurar aqui, certo? Que são as partes onde efetivamente foram cortadas, ó. Imagina que eu estou passando uma serra aqui. Tem essa parte nada é cortado, que é essa parte aqui dessa aleta, então não tem achurado. Depois é uma parte cortada, que é essa daqui. Depois um vazio. Depois outra parte cortada, um novo furo, certo? E aí termina-se a peça, correto? Então agora eu vou dar um zoom window para centralizar aqui o desenho, né, para a gente ter uma visão boa de tudo que foi desenhado. Então você vê que rapidamente eu fiz aqui dois cortes nessa peça, cortes AA e corte BB, né, cortes totais na peça. Então é isso.